Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que vão assistir esse vídeo. Eu quis fazer esse vídeo hoje. Se você não concordar com o que eu vou falar, é um direito seu. Mas, à luz da palavra do Evangelho, nós sabemos que, com o passar dos anos, a Bíblia vem sendo, melhor assim dizendo, adulterada em algumas partes, modificando-se também a forma da pronúncia. E quando você vai mudando a forma da pronúncia, vai se mudando também o sentido da palavra. E nós vemos que hoje a Bíblia já não é mais a mesma. Não é mais a mesma. Já sofreu muitas alterações. Por isso, eu rogo a Deus para que você procure uma Bíblia bem antiga para estudar as Escrituras. Quanto mais antiga, melhor vai ser para ti. Mas eu quero falar algo hoje que machuca, que dói e que nenhum pastor de sã consciência gosta nem de falar e nem de ouvir. Essa é uma dura realidade. Mas por quê? Hoje, quantos ministérios abrem? Oxalá que abrisse milhares e milhares de novos ministérios. Quanto mais ministérios ou igreja, como assim a pessoa gosta de falar, tiver, melhor é. Melhor a igreja do que uma casa dançante, do que um boteco, do que enfim, do que qualquer coisa que não venha a beneficiar espiritualmente alguém. Mas vendo os acontecimentos, já passei por alguns dissabores, contendas em relação à Bíblia. Hoje o maior problema do indivíduo ir para o céu é a Bíblia. É um dos maiores problemas. Por quê? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Para muitos, ela é um livro. Como vem sofrendo alteração, porque, presta atenção, cada grande denominação tem a sua escrita, tem a sua tradução, vamos assim dizer. A Assembleia tem a sua tradução, Batista tem a sua, Presbiteriano tem a sua, a Mundial tem a dela, o Adventista tem a dela. Então, cada grande denominação tem a sua tradução. E como diz muito por aí, o linguajar que existe por aí, a interpretação da palavra. Olha que coisa interessante, porque se o indivíduo estuda a Bíblia, principalmente o livro da carta aos Hebreus, que não é conhecido, quem escreveu esse livro, a carta aos Hebreus, diz assim, que Cristo, olha só, a minha palavra não é de particular interpretação. Você lê e observa, retém o que é bom, porque esta palavra é a bússola e também a balança que vai fazer com que você esteja preparado para morar no céu. A Bíblia. Ah, mas como ela vem sofrendo alteração? Porque cada grande denominação, como tem as suas faculdades, a sua maneira de interpretar, lembrando que o próprio Cristo proibiu, diz que a palavra dele não é de particular interpretação. A interpreta diferente. Não existe esse negócio de interpreta diferente. Primeiro porque a Bíblia não é para ser interpretada. É para ser observado. Qual os 10 mandamentos? Ah, mas eu estou debaixo da graça. Eu não vou. Eu estou debaixo da graça, eu não estou debaixo da lei. Amados, você tem ouvido esta heresia 24 horas aí onde você congrega, mas tudo bem. Abafa o caso. Eu quero dizer para você,
Tem muitas pessoas que saem de uma denominação, vão para outra em busca de alguma coisa. Uns acham que uma tem mais espiritualidade do que a outra, papapá, papapá, papapá. Outros vão porque deu um problema lá na igreja, e outros saem a fim de alguma coisa melhor do que naquela outra. Então, cada um tem a sua real motivo para sair de um ministério para o outro. Não estou aqui para julgar, cada um faz da sua vida o que bem entende. Mas uma coisa importante é que, se você pregar a Bíblia, qualquer tradução, de qualquer igreja, lá não está escrito assim. Porque tem gente tão maldosa, quando diz assim, a Assembleia dos Unigênitos. Eu já vi muitos pastores dizer que ali era Assembleia. E tem pessoas simples, às vezes sem conhecimento, uma pessoa analfabeta, e coloca na cabeça dele que significa que é a Assembleia de Deus. E não é. Não é por esse caminho. Assembleia significa ajuntamento de pessoas, grupo de pessoas. Não tem Assembleia Legislativa, né? Então é um ajuntamento ali de parlamentares. Então, mas voltando cá à palavra, então, a coisa veio ficando tão feia de uns anos para cá, tão assim, a igreja tem caminhado nos passos diferentes, que me faz eu lembrar de João, na ilha de Patmos, quando ele ali recebeu a visita do anjo. E entregou as cartas ali à igreja da Ásia. E tudo que está naquela carta está hoje acontecendo. Então, o que eu quero dizer, a minha preocupação, não é se você é da igreja A ou se você é da igreja B. Você pode ser de qualquer igreja. Mas a Bíblia é que é o grande problema das denominações. Porque se você aprendeu direitinho, diz que se o seu nome não tiver escrito no livro da vida, não é no livro da Batista, Presbiteriana, Assembleia Católica, Luterana, não. Se o seu nome não tiver escrito no livro da vida, existem vários livros, 9 livros que serão abertos, incluindo o da vida. No dia, no grande dia, grande e terrível dia, que para quem for salvo será glorioso, mas para quem ficar será terrível. Mas espera aí, qual igreja, qual denominação está dentro, arraigado na palavra? Porque todos têm algo bom, toda denominação tem algo bom e frutífero, mas tem também as suas mazelas, tem também os seus deslizes, tem também a sua heresia. Esse que é o problema, é a heresia. A falta de conhecimento dos crentes é que vai levar o indivíduo para o inferno. E muitas vezes as pessoas que estão na frente para conduzi-los não conduzem de maneira sincera e honesta. Por quê? Porque estão ali e dependem dos seus salários, dos seus benefícios. Não são como Paulo, que pregava o evangelho porque queria a salvação do indivíduo a qual ele pregava. Vários discípulos deram uma vida por amor do evangelho e por amor das pessoas, das almas que pereciam. E olhando para as denominações hoje, às vezes a gente fica triste, porque muitos se apostatam da fé. Estão crentes que vão para o céu e não vão. Por quê? Porque é por causa da Bíblia. A Bíblia, o problema desse século é a Bíblia. Tem crente que acha que o Velho Testamento é inútil, somente o Novo Testamento. Tem gente que acha que os 10 mandamentos que foi passado para Moisés não servem. Mas serve. Aí você aprendeu que você está debaixo da graça. Mas o que é graça? Graça é favor não merecido.
É favor que nós não merecemos. E somente um foi capaz e que podia, e que tinha essa capacidade de abrir o livro, né? Desatar o selo. Jesus Cristo. Morreu na cruz para a salvação. É tanto que Mateus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer. Precisa crer em Jesus. Observar as Escrituras é de fundamental importância para ser salvo. Nós vemos que várias coisas, várias regras, várias doutrinas, inúmeras doutrinas foram criadas pelos homens, mas o intuito delas não é salvar, não é admoestar, não. Muitas dessas doutrinas são heresias que distorcem o verdadeiro evangelho de Cristo. Primeiro, nós temos aqui no Brasil a Constituição. Mal ou ruim, mas tem a Constituição. E ali tem os artigos da lei. Se você infringir qualquer artigo da lei, você vai ser punido por essa lei, se você infringir esse artigo. Se você não infringir, está de boa. Quando Deus entregou a lei a Moisés, foram 10 leis foram entregues a Moisés. Você acha que essa lei não vale hoje? Vale. Se você quebrar um item daquela lei, você vai ser julgado por aquilo que está ali. Ah, mas o que faço? Se você matar, vai ser julgado porque matou. Se você roubar, vai ser julgado porque roubou. Ah, mas eu estou debaixo da graça. Tudo bem. A graça, quando você reconhece o sacrifício de cruz, quando você reconhece o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele apaga todos os seus pecados. Então, aquele pecado que você já cometeu, uma vez que você arrependeu, entregou a sua vida a Cristo, seus pecados são perdoados. Agora, existe um detalhe. Você não é crente hoje e é crente eternamente, como tem algumas denominações que pregam. Uma vez salvo, salvo eternamente. Não é assim. Você precisa permanecer nas Escrituras. Obediência às Escrituras. Tem gente que obedece tão piamente, tão cegamente a denominação a qual ele pertence, mas não obedece o que está escrito na Bíblia. Não obedece o que está escrito na Bíblia. Mas obedece a regra que o seu pastor colocou. E ele fica crente fervoroso que está no caminho certo, mas não está observando as Escrituras. Porque dela, como diz Jesus, não aparte esse livro da tua boca, porque é nela, é ela, a palavra, que vai fazer com que você possa entrar na cidade pela porta. É esta palavra. Quando João diz assim, no versículo 32, 8:32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque o conhecimento liberta da ignorância. Mas o versículo antes, o versículo 31 diz assim, se a minha palavra estiver em vós e vós tiver comunhão comigo, pronto. Aí, tudo certo. Primeiro a palavra tem que estar dentro de você. Mas como eu vou conhecer a palavra? Eu não sei ler, mas você ouve. Pede alguém para ler para ti. Porque bem-aventurado também os que ouvem a palavra. Não sabe ler, mas sabe ouvir. Sempre tem alguém do seu lado que pode ler para você. E o que é mais importante, o conhecimento bíblico, ele está acima de qualquer coisa que você imaginar. Porque Jesus,
ele nos ensina que a falta de conhecimento nos leva para o inferno. E pensando que estamos indo para o céu. Hoje, nós vemos as igrejas, igreja é forma de expressão, as denominações, com programas de TV, de rádio, faz as suas campanhas, campanha do milagre urgente, campanha da chave ungida, campanha das portas abertas, campanha de tudo quanto é coisa. Eu não estou dizendo, eu não estou aqui sendo contra nada. Eu estou esboçando a palavra. O povo está sendo sugado. E tem capacidade de dizer que essa igreja ela que é da igreja primitiva. Para, pelo amor de Deus. Não usa mais essa expressão da igreja primitiva. Hoje, olhando para dentro das grandes denominações, você vê pastor que ganha 20, 30 mil e tem membro da sua igreja que está passando dificuldade. Vamos voltar para a igreja primitiva, quando Jesus chamou Pedro, apacenta a minha igreja. Ordenança de Cristo para Pedro, para apacentar a igreja dele. Então ele admoestou, ele ensinou. E uma coisa que muito se fala, porque o que pede de dinheiro hoje nas igrejas é um absurdo. Né? É como se, mas é bíblico, porque a Bíblia diz que o Deus desse século é mamon, riqueza ou dinheiro, como você quiser interpretar. Toda hora que você liga a televisão, que tem um programa cristão, está pedindo dinheiro. Ouviu o rádio, está pedindo dinheiro. Se você entra numa igreja, está pedindo dinheiro. Está pedindo dinheiro. E a base do evangelho, nada. Cria ali um monte de regra que não tem base bíblica, mas está ali arrancando a gordura, o sangue dos seus fiéis. E breve, Jesus vai vir buscar um povo. Mas não é o povo da igreja A, da igreja B, da igreja C, não. É o povo que observa as Escrituras. Talvez você que me ouve, que talvez você até é crente, mas talvez você nem conhece a Bíblia. Nem conhece a Bíblia. Talvez você não teve o prazer de ainda navegar por esse livro de Gênesis ao Apocalipse, que é maravilhoso. Mas aí, tudo bem. Muito se fala em dízimo. O dízimo é uma coisa boa. Dízimo é uma coisa boa. Lá em Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Qual casa? Qual casa? Casa de Deus? É, casa de Deus. Então, o dízimo é uma ordenança com promessa. Depois ele diz assim: depois você faça a prova, se eu não abrir a janela do céu. É promessa. Manda. Dízimo, ele representa bênção e promessa. E é bíblico. Mas se o fulano não entregar o dízimo, ele não vai para o céu? Na Bíblia não está escrito isso. Está escrito que toda vida me roubais. Mas vamos entender isso aí? Então vamos. Vamos entender porque tem muita gente que aprendeu errado. Toda vida me roubais. Mas vamos o que mais importa então. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Alguém fala assim, mas isso era no Velho Testamento, na época do sacerdote. Sim. Trazia, o sacerdote separava tudo e tirava a provisão deles. Mas então vamos para o Novo Testamento, quando foi instituído a igreja de Cristo na terra. Jesus chama Pedro e manda Pedro apacentar a igreja dele. Olha que coisa interessante. Manda apacentar a igreja dele.
Se você observar, lá em Atos, capítulo 17, versículo 24, ver, vamos aqui. Está escrito assim, ó. Pois é, eu adiantei. Atos, capítulo 17, versículo 24, fala que Deus não habita em casa feita por mão do homem. Eu coloquei lá na frente, o versículo, coloquei fora do contexto aqui. Mas vamos voltar cá. Jesus, ele disse assim, Pedro, apacenta a minha igreja. Pedro assumiu a responsabilidade de apacentar a igreja. Nós aprendemos que no Velho Testamento, o dízimo era para o sacerdote separar, a porção ficava na casa do Senhor, então era sustento na casa de Deus. Ou no tabernáculo, a serviço do sacerdócio. É isso? Mas, quando Jesus morreu para ressuscitar imediatamente, o véu do templo se rasgou. Rasgando-se, dividindo-se o tempo da lei e o tempo da graça. Porque até então, quem expiava o pecado do povo era o sacerdote. Uma vez que Jesus morreu e ressuscitou, não é mais o sacerdote que expia o pecado, e sim o sangue de Jesus. Está acompanhando? Está acompanhando? Jesus disse assim, na entrada de Jerusalém, ele olhando para o templo foi chamado de louco, porque ele disse assim, em 3 dias eu derrubarei e reerguerei, construirei o muro de Jerusalém, o templo de Jerusalém. Os discípulos ficaram confusos, mas como é que vai derrubar um templo em 3 dias e construir de novo? Quando Cristo desceu à sepultura, o véu do templo se rasgou, dando fim ali o sacerdócio de Arão, que tinha começado lá. Naquele exato momento, o sacerdote não mais expiava o pecado de ninguém. Os fiéis não tinham mais obrigação de levar os dízimos lá para o sacerdócio. Porque a função deles, de certa forma, ali não era mais. Porque eles expiavam o pecado do povo. Daquele momento em diante, não expiava mais. O véu do templo se rasgou. Jesus então ressuscitou. Aí, depois que os discípulos foram entender por que Jesus disse que com 3 dias ele derribaria o templo e ia construir o templo de novo com 3 dias. Mas que templo é esse? Eu não vi, eu vi um terremoto enorme, caiu muitas coisas, desmoronou muita coisa, mas e a reconstrução desse templo? Jesus ressuscitou e disse assim, em João 14, eu vou para o Pai, e breve voltarei para buscar vocês. E ele afirmou que já tem lugar preparado, senão ele não teria dito. Então não turbe o vosso coração, crê em Deus, crede em Deus. Na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou voltar. Jesus afirmou categoricamente que vai voltar. E disse que as pessoas continuassem, chamou os discípulos que continuassem a pregoar esse evangelho que ele ensinou, ele discipulou os seus discípulos a fazer isso, e chamou Pedro, Pedro, apacenta a minha igreja. Eu vou, mas você vai apacentar a minha igreja. Você vai apacentar o meu povo, a minha igreja. E hoje as pessoas têm uma reverência tão grande em relação ao templo, que a igreja que Cristo fundou na terra, ela foi nas casas, os cultos era escondido. Os crentes reuniam nas casas porque eram perseguidos.
Pedro tinha uma coragem, pregava em praça pública quando converteu mais de 3 mil almas, mas sofria pena por causa daquilo, era perseguido. Todos eles foram perseguidos pelo Evangelho, apanharam, no final morreram, foram assassinados por causa do Evangelho. Então, mas começaram a pregoar, escondido, mas pregando o Evangelho, sendo perseguido, maltratado, mas continuava a pregar. Mas aí você entra no livro de Atos, aonde, como diz, lá, o povo ia convertendo, trazia o dinheiro do dízimo. Tem gente que já falou que o dízimo naquela época era só fruta, legumes, cereais. Não, mentira. Prova disso que Ananias e Safira morreu por causa do terreno que vendeu. E mentiu ao Espírito de Deus que estava na vida de Pedro. Você lembra disso? Então, eles vendiam as suas herdades e traziam e depositavam no pé dos apóstolos. Apóstolos esse que Pedro era um líder e que tomava conta ali do povo que reunia com eles. Então Pedro cuidava de toda a alma que convertia, começava a viver de uma forma ilegal. Por quê? Porque era perseguido. Todo cristão era perseguido por Roma. Falar que era cristão era perseguido, então tinha que ser escondido. Então todos traziam os dízimos, depositavam aos pés dos apóstolos, os pés dos apóstolos cuidava do povo que convertia, de maneira que ninguém passava falta de nada. E todos tinham em comum. Todos tinham em comum. Olha que maravilha. A maneira, se você pegar, você vai entender, se você for lá em Atos, no capítulo 2, né, onde fala do versículo 42 em diante, como viviam os novos convertidos. Atos do capítulo 2, do versículo 42 ao 47, você vai ver como vivia os convertidos. Trazia os seus dízimos, colocava nos pés dos apóstolos, os apóstolos cuidavam de todo o rebanho que tinha convertido. Dízimo é para cuidar da casa de Deus. Muito bem, dízimo é para cuidar da casa de Deus. Mas aí, nós vamos voltar lá no templo que nós falamos. Nós vamos voltar em Malaquias, que falou que o dízimo era para levar para a casa do tesouro, para que houvesse mantimento na casa de Deus. Aí vem Atos dos Apóstolos, tanto no 17, 48, quanto no Atos 2, no Atos 7, 48, quanto no Atos 17, versículo 24, que diz assim: o Altíssimo, Deus, não habita em templo feito por mão de homem. Deus não habita. Deus não habita nessas paredes. Não, Deus não habita. Ele afirmou isso. Por isso que aí você começa a entender que lá atrás, Jesus disse que derribaria e levantaria o templo. Mas o templo que ele estava levantando é que ele ia passar o sangue dele nas almas que aceitassem o sacrifício da cruz. Uma vez que você aceita o sacrifício de Cristo, aceitando ele como Salvador da sua vida, você se torna a morada de Deus. O apóstolo Pedro, que recebeu a incumbência de pastorear a igreja, recebeu, que pronunciou esta palavra que Jesus o ensinou. Nós somos morada do Altíssimo. Deus habita em você, meu amigo, minha amiga. É dentro de você que ela habita.
Se ele não habitar dentro de você, ele não vai habitar nas suas paredes da sua casa, não. Independente do que você quiser fazer, ele não vai habitar naquelas paredes do templo que você congrega, não. É Bíblia. Deus, se ele não habitar dentro de você, dentro da sua casa, jamais ele vai habitar. Ele não habita dentro de templo nenhum na face da terra, porque ele disse que não habita. Então ele habita dentro de mim e de você. Se nós confessarmos ele como Senhor e Salvador da nossa vida, ele habita. Ele habita, faz morada, limpa o coração, transforma, modifica e habita e faz morada em nós. O apóstolo Pedro diz que vós sois morada do Altíssimo, o vosso corpo é importantíssimo, é santo, é uma coisa espetacular. Por isso que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, é porque ela é morada de Deus. Ela vale mais do que o mundo inteiro. Não tem dinheiro que pague. É tanto que ela custou o sangue do único Filho de Deus. Agora, quando vem assim, trazei todos de para que haja mantimento na minha casa. O dízimo não é propriedade para você. Você pode, porque se você observar, quando Salomão foi construir o templo, porque Salomão queria fazer uma casa para Deus. Ele colocou na cabeça que eu tenho que fazer uma casa para Deus. O pai dele não fez porque era sanguinário. Então ficou para ele. E ele fez. Depois Deus disse que não habita em casa feita por mão de homem. Não. Pronto. Mas Deus, ele nos ensina que se você é morada de Deus, você é casa de Deus. Se o dízimo é para que não falte o mantimento na casa de Deus, que é você, como você não tem, a sua despensa está vazia, e você entregou o seu dízimo. Mas o seu pastor ganha 20 mil reais. Ele, além da despensa estar cheia, ele está indo para a churrascaria. E você está fazendo cruz de boca e seu filho passando dificuldade. Aí tem as ofertas, aí tem um monte de petição de dinheiro, papapá. E, resumindo, o dízimo é para cuidar da casa de Deus. Mas quem é casa de Deus? Biblicamente, a casa de Deus é você, crente. Eu sei que tem pastor que não vai gostar dessa palavra, porque essa palavra desabona. Porque tem muita gente seguindo ao Deus desse século. Por que você acha que todo mundo quer candidatar a vereador? Por causa do salário. Por que você acha que tem gente construindo pastor de tudo quanto é jeito? É pastor, é apóstolo, é não sei o quê. Enfim, criando igreja em cima de igreja. E papá. Você acha que é por causa do evangelho? Você acha que é por causa do evangelho? Olha para mim. Seu pastor já foi na sua casa? Seu pastor já olhou a sua despensa? Seu pastor já chorou com você esse mês a sua dor? Não? A Bíblia diz que o bom pastor conhece a voz da sua ovelha e da sua ovelha ele é conhecido. Quando uma pessoa está passando por muita dificuldade, presta atenção, quando um pastor passa por dificuldade, junta a igreja, gente, vamos fazer aqui um jeito, que o pastor está complicado, vamos fazer uma campanha para isso, campanha para aquilo outro, e para nós ajudar o pastor. Mas quando tem um crente passando dificuldade, não, vamos orar para Jesus abrir porta para ele, arrumar um emprego. Não é assim? Ou não é assim? É assim ou não é assim? Mas você é com os pastores? Claro que não. Tem muitos homens de Deus sérios pregando o evangelho. E tem muitos homens de Deus também sérios que está sendo submisso ao seu salário. Tem medo, são covardes. E não querem falar a verdade porque tem família para sustentar.
Apóstolo Paulo, ele não pegava por esse lado. Por quê? Porque ele construía tenda para sustentar. Mas a verdade, ele não deixava. Então, no meio desse caos, no meio de tanta dificuldade, você entra na igreja para ouvir uma palavra do Evangelho, uma palavra que restaura. Jesus, ele saía, ele falava a palavra, ele trazia milagres, prodígio, mas ele multiplicava o pão, ele multiplicava o peixe. Ele dava o alimento que a pessoa precisava, o físico e o espiritual. Hoje, vamos do tempo da promessa da riqueza. A pessoa não está nem vivendo. Muita gente com depressão. Corre daqui, deve isso, deve aquilo outro, pega o que tem, coloca. As pessoas usam a fé das outras para se enriquecer. E acaba aquela pessoa que tem muita fé se apostatando daquela heresia que está vivendo. E está caminhando a passos largos para o inferno. Eu me preocupo, por quê? Porque João, lá na ilha de Patmos, ele teve uma visão dos números de salvo e dos números de perdido. Ele teve essa visão. Ele disse, eu, João, vi o número de salvo. Era como a areia da praia que estava diante do trono. Muita gente. A areia da praia, se você parar para contar, é muita gente. E ele disse, eu, João, vi também o número de perdido. Olhando para baixo, vi o número de perdido. Era como a areia do mar. Aí você tem uma calculadora na sua casa boa. Aí você compara a extensão da praia que existe na Terra. E depois você compara a expansão do mar. Que 70% do planeta é água. Então você começa a calcular a expansão do mar para você ter um cálculo do número de salvos. Esse 50% que você já ouviu o hino aí, isso é uma parábola que Jesus, ele disse assim, tem dois no campo, um será tirado, o outro será deixado. Não quer dizer que é 50%, esse hino que 50% vai morar por vir, é heresia, não existe isso não. Jesus estava dando uma parábola que tinha duas pessoas no campo, um vai ser tirado, o outro vai ser deixado. Mas, biblicamente, a porcentagem de salvo e de perdido, ele está lá no Apocalipse, na visão de João, que eu, João, vi o número de salvos, que era como a areia da praia. Mas também eu, João, vi o número de perdidos, que era como a areia do mar. Aí você faz uma matemática aí no seu celular para ver se é 1%, ou 0,5%, ou 2%, o número de salvos que vão ser salvos. Por quê? Porque nós estamos vivendo o tempo da apostasia, da heresia. As pessoas estão correndo, muitas pessoas têm sede de Deus, mas estão sendo delubriadas, enganadas por pessoas que têm até conhecimento, mas o fundamento do seu conhecimento é financeiro. Mas existem pessoas aí também que propagam o evangelho verdadeiro. A Bíblia não é bicho de 7 cabeças. Você conhece os 10 mandamentos. Mas o que farei para entrar no céu? Basta crer. Basta você, com a tua boca, confessar e com o teu coração arrepender. E dizer para Jesus, Deus, perdoa os meus pecados. Eu aceito o seu sacrifício na cruz por mim. Eu não sou digno de receber essa graça, esse favor. Eu não mereço. Mas o Senhor fez para todo aquele que no Senhor crê, não vai perecer e vai ter a vida eterna. Senhor, me aceite. Eu aceito o seu sacrifício. Eu aceito o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Isso que muda a vida. E você reconhecer o seu estado de pecado, aceitando Jesus como Salvador, e abraçar a Bíblia. Todo dia Deus tem uma palavra na Bíblia para você. Mas não é para você ir lá no celular, não, é para você abrir a Bíblia. Procura uma Bíblia mais antiga. Abra a Bíblia e Deus sempre vai ter uma palavra certa para o seu coração e para a sua vida.
E outra, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra. Crê. Por mais que o governo vire comunista, por mais que o país pegue fogo, se o seu pé tiver sobre a rocha que é Cristo, você vai morar com Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar. Se você não gostou, me perdoe. Esta é a palavra desta noite.